Willkommen zurück auf Neutrality Studies, heute wieder mal auf Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Hoje, mais uma vez, em alemão, porque eu tenho aqui comigo dois conterrâneos suíços. De um lado, o historiador Dr. Herr Hocker, diretor do Instituto de Pesquisa em Democracia Direta, e do outro, a Gabieri, arquiteto e urbanista formado, além de diretor executivo da Associação Suíça de Indústria e Agricultura. Os dois fazem parte do Comitê da Iniciativa pela Neutralidade, que vai ser votada na Suíça daqui a alguns meses. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. René, Hans, sejam bem-vindos. Hans, willkommen. Bem-vindos, obrigado, Felix. Danke, dass ihr die Zeit gemacht habt für dieses Gespräch. Obrigado por terem reservado um tempo para essa conversa. A gente quer falar sobre a Iniciativa pela Neutralidade e entender por que vocês também se envolvem pessoalmente com ela. Talvez a gente possa começar, até para os nossos espectadores de fora do país, explicando o básico. O que é exatamente a Iniciativa pela Neutralidade, René? Você poderia dar para a gente um panorama rápido do que se trata e em que ponto do processo estamos agora, neste dia 30 de março de 2026? Sprechen am 30. März 2026. Ja, also sehr gerne. Es ist so, dass Sim, claro. A neutralidade da Suíça está de fato prevista na Constituição, mas de forma relativamente fraca. Lá está escrito que o Conselho Federal e o Parlamento devem preservar e apoiar a neutralidade, mas infelizmente não vai muito além disso. Agora, o que aconteceu é que nos últimos 30 anos, desde o fim da Guerra Fria, ou seja, a partir dos anos 90, a neutralidade foi sendo bastante reduzida na Suíça. Isso quer dizer que o país foi se aproximando cada vez mais da União Europeia e da OTAN. E com isso, a neutralidade deixou de ser realmente praticada, deixou de ser aplicada na política. Por isso, nós decidimos, e o Hans Bieri também faz parte desse comitê, que queremos ancorar a neutralidade de forma mais concreta na Constituição. Queremos defini-la com mais clareza, e foi isso que tentamos fazer com o texto dessa iniciativa, que deve se tornar um novo artigo constitucional na Constituição Federal Suíça. Genau, und diese Initiative, die gestartet wurde Exato. von euch. E essa iniciativa que foi lançada por vocês já está em andamento desde 2022, 2023. Hans, em que ponto estamos agora, no fim de março de 2026, com todo esse processo? Pelo que eu entendo, essa votação provavelmente vai ser submetida ao povo suíço ainda no final deste ano. É isso mesmo? Diesen Jahres dem Schweizer Volk unterbreitet. Ist das richtig? ja, vermutlich im Herbst. Provavelmente a votação da iniciativa vai acontecer no outono. Uma proposta alternativa, que foi discutida no parlamento, não avançou. Por isso, a votação deve mesmo acontecer neste outono. Ist die Abstimmung wahrscheinlich findet in diesem Herbst statt. Genau, und das Ganze beruht ja auf unserer Schweizer Tradition. Exato. E tudo isso se baseia na nossa tradição suíça de democracia direta, em que nós, como cidadãos, também podemos propor mudanças na Constituição. E não são só propostas. Se houver assinaturas suficientes, a questão precisa ir para a votação popular. E agora, citando René, como foi o apoio que vocês receberam enquanto coletavam as assinaturas? Porque vocês precisam reunir mais de 100 mil assinaturas. Ihr musstet ja über 100.000 Unterschriften zusammenbringen. Ja. Das war nicht ganz so einfach, weil Sim, não foi nada simples, porque a ideia desse novo artigo constitucional surgiu logo depois do início da guerra na Ucrânia. No começo, a Suíça, na verdade, não tinha adotado as sanções da União Europeia. Mas alguns dias depois, sob pressão dos Estados Unidos e dos grandes bancos, a Suíça acabou adotando essas sanções. E foi aí que pensamos, isso não dá. Com essas sanções, a Suíça se torna participante da guerra. Ela é puxada para dentro desse conflito. E na prática, als neutrales Land nicht mehr wirklich erfüllen. Und deshalb haben wir dann uns entschieden. E foi por isso que a gente decidiu seguir em frente. Passamos meses discutindo e ajustando o texto da iniciativa. É um grupo de trabalho suprapartidário. Hoje em dia, essa iniciativa é sempre colocada no canto da direita. Isso não é verdade, mas é claro que faz parte da estratégia política dos opositores.
Eles esperam que, se conseguirem rotular a iniciativa como algo de direita ou conservador, isso influencie o público a rejeitá-la. Durante a coleta de assinaturas, a gente tentou dar uma base mais ampla para ela, e isso foi uma escolha consciente. Porque se a gente não conseguisse o apoio também de setores mais à esquerda, não teríamos chance de vencer na votação final. Ou seja, o trabalho para a votação começou já na coleta de assinaturas. E felizmente, deu certo. Depois houve um apelo da esquerda e dos verdes para apoiar a iniciativa. Houve várias tentativas, e eu fico feliz até hoje de ver que ela vem recebendo cada vez mais apoio, também da esquerda, que agora fala disso publicamente. E como o Sr. Bieri disse, a votação deve acontecer no outono. É essencial que a gente consiga conquistar um apoio bem amplo, para que assim a gente também possa vencer essa votação. Isso é algo existencial para a Suíça. Exato. E como você disse, Hans, não existe uma proposta alternativa. Isso significa que o povo suíço vai ser simplesmente perguntado: vocês querem aprovar a iniciativa da neutralidade? Sim ou não? Se alguém disser sim, o que exatamente está escrito nessa iniciativa? São 4 parágrafos, 4 partes. Hans, você poderia explicar rapidamente para a gente qual é o ponto principal dessa iniciativa? Então, o importante aqui é o conceito de neutralidade. A gente tem uma discussão que diz mais ou menos o seguinte: quem é neutro numa situação de conflito acaba indiretamente apoiando o agressor. E isso gera debates, críticas mais amplas à própria ideia de neutralidade. Dizem que em conflitos agudos não dá para ser neutro. Essa discussão política está acontecendo. E ela precisa ser respondida, precisa ser esclarecida, no sentido de que a gente não pode olhar para um conflito só como uma foto do momento. A gente tem que estar disposto a enxergar o processo do conflito como um todo. E essa é uma discussão nada simples. Politicamente, isso gerou críticas, porque se acusou a iniciativa de, no contexto atual da guerra na Ucrânia, tomar partido, por exemplo, a favor da Rússia. São discussões difíceis que precisam ser esclarecidas. E para isso é preciso voltar à iniciativa de neutralidade, que define o conceito de neutralidade de forma bem clara. Não tomar partido, não entrar em alianças e, numa situação de conflito, agir de modo a se defender contra agressões, mas sem aderir a nenhuma aliança. E esse é o ponto central da iniciativa pela neutralidade. E, em princípio, isso seria algo bem claro. O problema começa justamente quando, no debate, não está claro o que realmente significa ter uma posição neutra. Uma posição neutra não é se afastar do conflito, nem fingir que não vê, como às vezes se tenta insinuar sobre a iniciativa. Na verdade, trata-se de um processo de esclarecimento. Ou seja, é começar a entender o conflito, suas causas, seu desenvolvimento e, a partir daí, chegar ao quarto ponto, que o neutro, a partir dessa posição, tem condições de apoiar soluções entre as partes em conflito. Obrigado. René, você poderia explicar rapidinho os 4 trechos sobre o que se trata? Certo, o primeiro trecho é bem simples, mas é importante dizer isso hoje. A Suíça é permanentemente neutra, e é uma neutralidade armada. Esse é o primeiro ponto. Depois, como Hans Bieri explicou, vem o segundo trecho, que diz mais ou menos o seguinte: entrar numa aliança militar é proibido. Não é possível. No terceiro trecho, que também é muito importante, temos a proibição das sanções. Ou seja, medidas coercitivas não militares são proibidas, a não ser que a ONU decida o contrário. Infelizmente, existe essa exceção na Carta da ONU, que permite ao Conselho de Segurança decidir: agora é guerra, agora vamos fazer uma guerra.
1991, das war der Exemplo para mim é 1991, na época da Guerra do Iraque. Naquele momento, o Conselho de Segurança decidiu sobre isso. A Suíça, aliás, apoiou essas sanções, mesmo sem ser ainda membro da ONU. Então, esse é um ponto importante, a proibição de sanções. E depois, na quarta parte, a gente quis realmente deixar claro o compromisso da Suíça com a mediação, que como país neutro, ela deve manter contato com as duas partes em conflito, com todas as partes envolvidas, conduzir o diálogo e tentar viabilizar essa mediação. A Suíça já fez isso várias vezes na sua história, tem muita experiência nisso. Basta lembrar dos chamados bons ofícios. E é justamente isso que a gente precisa reforçar de novo hoje. Und das müssen wir heute wieder stärken. Weil wir sehen ja Iran-Krieg als Beispiel. Porque a gente vê, por exemplo, a guerra no Irã. Agora é o Paquistão que está mediando. Só que o Paquistão é vizinho do Irã, mas ele mesmo está envolvido num conflito com o Afeganistão. Então, por que o Paquistão ou a Turquia estão fazendo isso? Eles têm uma agenda completamente diferente. A Suíça, por outro lado, sempre tentou agir de forma diferente, sem apostar na política de poder, mas realmente com o objetivo de encerrar o conflito. E esses 4 trechos, aliás, o contraproposto direto que o Hans Bieri mencionou, queria deixar de fora as partes 2 e 3, ou seja, a proibição de aderir a alianças militares e a proibição de sanções. Agora, na verdade, é bom que essa iniciativa vá à votação com esses 4 trechos incluídos. Exato. A Suíça está neste momento tentando definir o que significa a sua neutralidade. E é importante dizer que os opositores da iniciativa pela neutralidade argumentam que não se pode simplesmente dizer ao Conselho Federal, que é o nosso governo, e ao Parlamento, o que deve ser a definição de neutralidade. Onde é que a gente vai parar se começarmos a colocar definições dos nossos conceitos de política externa dentro da Constituição? Mas é justamente isso. E eu falo abertamente, porque apoio a iniciativa. É exatamente sobre isso que se trata. A gente quer uma definição na Constituição para poder mostrar também para o exterior. Olhem, é isso que vocês podem esperar de nós. Esse é o tipo de neutralidade que adotamos. So verstehen in der Neutralität. Wie sieht's denn im Moment aus? Also Como é que está a situação agora? Então, o outro lado, os que são contra a iniciativa da neutralidade, acusam vocês, especialmente os social-democratas de esquerda, de ser uma iniciativa pró-Putin. Essa é uma das críticas. E estamos falando agora no fim de março. Já faz um mês desde a guerra com o Irã, em que os Estados Unidos atacaram o Irã ilegalmente, e Israel também atacou o Irã de forma ilegal. Esse ataque de guerra ilegal, que no fundo se parece muito com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, trouxe alguma nova discussão sobre a iniciativa da neutralidade? Talvez o Hans possa começar, e depois o Roca. Initiative geführt. Vielleicht zuerst Hans und dann René. So wie ich das beobachte, eigentlich. Pelo que eu observo, na verdade não. Porque em todo conflito sempre existe uma narrativa por trás que explica o que está acontecendo. No caso do conflito com o Irã, o que está por trás é a acusação ou a afirmação de que o Irã representa uma ameaça existencial. E é com base nisso que o ataque seria justificado. Aí chegamos justamente ao problema. É preciso entender os conflitos como processos. Quando a gente reduz um conflito a uma ação isolada, a um momento específico, surge essa dificuldade. Como é que a gente interpreta o conflito dentro de um contexto maior? Ja, wie ordnet man den Konflikt ein? Und die neutrale Position, die versucht ja eben. A posição neutra tenta justamente quebrar essa visão limitada do conflito e desenvolver uma perspectiva mais ampla. A ideia é entender o conflito a partir desse ponto de vista maior, e não pegar uma ação isolada, no momento específico, e a partir disso definir uma posição. O importante é enxergar o processo como um todo. E é aí que está a dificuldade. Isso fica muito claro também no caso do conflito com o Irã. Esse conflito só dá para entender de fato quando a gente olha para toda a sua evolução ao longo dos últimos 70, 80 até 100 anos. Caso contrário, a gente não consegue resolver esses conflitos. Können wir auch diese Konflikte nicht lösen. Und das ist eigentlich der Kern
des Beitrags. E esse é, na verdade, o ponto central da contribuição da neutralidade para a solução de conflitos. Ela permite sair desse próprio conflito. Numa perspectiva de curto prazo, dá para dizer que Habermas falou sobre a colonização do mundo da vida. Ou seja, o hegemon tem simplesmente o poder de dizer como as coisas são. E isso, claro, faz parte do conflito, ou até define o conflito. Essa colonização do pensamento, de como a gente deve entender os acontecimentos em que vive, é algo que precisamos romper. Só assim podemos voltar a um pensamento livre e esclarecido, que é, no fim das contas, a única forma real de resolver conflitos. Eigentlich die einzige Möglichkeit ist, auch Konflikte zu lösen. Sim, René, é verdade. Aqui na Suíça, a gente está bem no meio dessas narrativas do Ocidente. Primeiro, a Rússia é má, atacou, então temos que nos posicionar contra. Segundo, o Irã também é mau, quer destruir o inocente Israel, por isso deveríamos apoiar o outro lado. E isso, claro, não deixa mais espaço nenhum para neutralidade. E como é que está essa discussão agora na Suíça? Wie sieht denn jetzt die Diskussion im Moment in der Schweiz aus? Also ich finde eben, das ist es ist ja schrecklich, ein neuer É Krieg. terrível, mais uma guerra. Eu concordo com essa visão. É uma guerra de agressão, contrária ao direito internacional, conduzida pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. Mas, na verdade, isso é um exemplo bem claro do tipo de discussão que está acontecendo agora na Suíça, especialmente no nosso Conselho Federal, no nosso governo. Tem um ponto que eu acho inacreditável. Estão negociando um possível acordo, um tratado de paz. Houve negociações diretas entre os Estados Unidos e o Irã, tudo parecia estar indo bem. Mas pelas costas de todo mundo, a guerra estava sendo preparada. Israel toma a dianteira, os Estados Unidos seguem logo atrás e praticamente abandonam a mesa de negociações. É preciso dizer isso com todas as letras. Onde fica a credibilidade? Onde fica a confiança? Tudo isso foi perdido. E agora querem voltar à mesa de negociações. Mas assim não dá. Aber das geht doch nicht so. Also das finde ich einfach verrückt, was im Moment da abläuft. Olha, eu acho simplesmente uma loucura o que está acontecendo agora. E o que faz o Conselho Federal? O nosso governo esperou tempo demais para finalmente dizer, sim, na verdade somos neutros e deveríamos proibir o envio de armas para os Estados Unidos. É um país em guerra, certo? E eles demoraram demais para reagir. E isso é bem revelador. Numa entrevista, o conselheiro federal Ignácio Cassis, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, disse o seguinte, e isso causou muita polêmica na Suíça, com razão. Abre aspas, precisamos ver como conseguimos nos virar da melhor forma nesse mundo tão instável. Fecha aspas. Eu nem sei como traduzir essa palavra Durchwursteln para o inglês. Quer dizer, é inacreditável, não é? É inacreditável. Mas isso mostra bem qual é a posição deles. Unglaublich, oder? Und das zeigt aber die Position. Und der Bundesrat lehnt natürlich die Initiative ab. E o Conselho Federal, claro, rejeita a iniciativa. Ele não se cansa. Praticamente todo dia saem notícias dizendo que o Conselho Federal voltou a afirmar que é preciso lidar com a neutralidade de forma flexível. Eu acho isso inaceitável. Para mim, isso é empurrar com a barriga. Uma hora dizem que a Suíça é neutra, depois dizem não, agora não mais. Uma hora podemos fornecer armas, depois já não podemos. Isso mostra a falta de posição clara, e é justamente aí que precisamos de clareza. Por isso eu fico satisfeito com a democracia direta. Agora, podemos realmente dizer ao Conselho Federal quais são os limites e instruí-lo, com esse novo artigo constitucional, que esses são os limites. Sanções não serão mais apoiadas e não haverá mais aproximação com a OTAN e assim por diante. Keine weitere Annäherung an die NATO und so weiter. Und ich glaube, es ist nur so möglich und Eu acho que só dá para resolver isso desse jeito, e é nessa direção que a discussão precisa ir para acabar com esse empurra-empurra. Caso contrário, todo mundo vai dizer de novo, é a Suíça pegando só o que interessa. Uma hora vê se algo traz vantagem, principalmente econômica, e se não traz, deixa de lado. Por isso que a gente precisa aqui não é flexibilidade, é clareza. Claro que se a iniciativa for aprovada, isso vai para a Constituição, mas também tem que ser colocado em prática. Então a gente precisa continuar acompanhando, manter o debate vivo e fiscalizar o Conselho Federal, o nosso governo e também o Parlamento. Unsere Regierung auf die Finger schauen, auf den Parlament. Also das wirklich hat dann
Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu mencionei rapidamente aquela citação do conselheiro federal Cassis, o ministro das Relações Exteriores, que disse que a gente precisa se virar. E é justamente por isso que essa iniciativa é importante, porque ela proíbe o governo de ter essa flexibilidade, esse jeitinho, digamos assim. O nosso governo precisa se posicionar de forma clara, como um país neutro. A situação pode ser comparada, de certa forma, com a dos anos 30. Naquela época, o Conselho Federal também enfrentava uma guerra. A Segunda Guerra Mundial já estava em andamento, e especialmente o conselheiro Pillay Golas, que também era responsável pelo Ministério das Relações Exteriores, dizia que era preciso se adaptar às novas realidades da Europa. Mas o que isso queria dizer? A Suíça estava cercada por potências totalitárias. E naquela época, era preciso uma defesa espiritual do país. Na Suíça, foi preciso ter o general Guisan, que falava de forma direta e clara. Ele dizia: o país é neutro, nós vamos nos defender e vamos tentar manter o preço de entrada na Suíça o mais alto possível. Eu acho que isso foi um fator importante naquela época, também na Primeira Guerra Mundial, para que a Suíça não fosse arrastada para esses conflitos. E agora estamos de novo numa situação parecida. O nosso governo, e em grande parte também o parlamento, querem se aproximar da OTAN e da União Europeia. E isso é perigoso para a Suíça. É realmente algo existencial. Se a Suíça continuar nesse caminho, ela vai perder a sua base, por assim dizer. Sim, e essa aproximação, não só com a União Europeia, mas também com a OTAN, vem acontecendo em passos enormes, já há vários anos. Hans, você poderia contar pra gente como é que a Suíça, de modo geral, está pensando a questão da segurança neste momento? E como o nosso Conselho Federal, ou seja, o governo, está lidando com isso? Qual é a estratégia política da Suíça agora? Also, die ganze Diskussion, Toda essa discussão sobre neutralidade e liberdade de alianças está, no momento, dominada pela lógica de como um país pode se defender nas condições atuais. E aí entra, claro, toda a transformação tecnológica e também a internacionalização das relações econômicas. Dentro desse contexto, fica evidente que, do ponto de vista militar, é totalmente impossível limitar um conceito de defesa apenas às fronteiras nacionais, especialmente quando se trata de um país pequeno. Por isso, certos grupos argumentam que não há outra opção a não ser se integrar, pelo menos do ponto de vista logístico, às estruturas militares que nos cercam geograficamente. Esse argumento funcional domina a discussão no momento e acaba ofuscando a capacidade da neutralidade de agir de forma inteligente em meio a um conflito. E isso não dá para discutir apenas no nível dos meios militares. É um debate que precisa acontecer em outro plano. Por isso, não ajuda muito tratar toda essa questão só de forma técnica. No fim das contas, isso já acontecia na Segunda Guerra Mundial. Os recursos eram tão desiguais para equipar exércitos que já naquela época se poderia dizer: não faz sentido tentar defender uma neutralidade se no fundo nem se tem os recursos econômicos necessários para isso no médio prazo. E é por isso que essa discussão sobre utilidade, que agora volta a ganhar força, tanto do lado militar quanto do lado político, acaba desviando completamente do verdadeiro sentido e da própria capacidade de manter a neutralidade. Não se trata apenas de uma questão de recursos econômicos ou de logística, por exemplo. Essa também foi uma questão. Os aviões de transporte americanos podem ou não sobrevoar a Suíça? É em perguntas como essa que se tenta, de certa forma, levar a neutralidade ao absurdo, dizendo que isso na verdade não tem importância, porque já estamos inseridos em uma dinâmica que, no fundo, não nos deixaria outra opção a não ser nos alinhar ao dispositivo maior da OTAN. Und diese Diskussionen werden
Essas discussões estão acontecendo, mas elas sempre mostram que a gente não parte da ideia de neutralidade. Se a gente olhar para trás, para a Segunda Guerra Mundial, muitos dos argumentos que hoje são usados contra a neutralidade já valiam naquela época, ou já eram verdadeiros naquela época. Mesmo assim, ficou claro que a neutralidade é uma forma de agir num conflito, uma postura própria, que tem efeito. E é dentro desse contexto que a gente precisa aprender a se mover e entender o sentido da neutralidade. Esse sentido não é só utilitarista, como às vezes se diz, como se fosse apenas uma forma de sobreviver protegido no meio do tiroteio, mas tem também um papel de esclarecimento dentro do conflito. E isso já aconteceu na Segunda Guerra. Agora fica claro que essa voz é necessária. Eu acho que o que o Hans está dizendo aqui é muito importante. Essa questão da independência, se a Suíça pode e quer, se ela realmente quer ser independente, ter sua própria interpretação e sua própria forma de agir, ou não. E aí existem basicamente dois grupos. Um diz, a gente nem tem como fazer isso. Sem as armas da OTAN, estamos perdidos. E o outro grupo diz, a gente nem deve tentar, porque a OTAN é o lado do bem. E nós temos que estar com os bons, não com os maus. René, como você vê esse debate, do jeito que ele está se desenrolando agora? Principalmente do lado oposto, que está atacando com força a iniciativa pela neutralidade. E agora a gente já sabe que tanto o governo federal quanto o parlamento são contra a aprovação dessa iniciativa. Sim, é importante lembrar que nesse contexto já houve várias iniciativas que não tiveram apoio, que foram rejeitadas por todos os partidos, pelo Conselho Federal, pelo Parlamento, e mesmo assim acabaram sendo aprovadas. E é justamente isso que é interessante no modelo suíço. Pela própria cultura política, pode surgir um debate e o povo tem a palavra final. E aí o povo pode decidir de outra forma, e às vezes precisa decidir de outra forma. Eu também acho, como Hans Bieri acabou de explicar, que o debate é praticamente impossível para os opositores da iniciativa, certo? Porque isso significaria que a Suíça estaria abrindo mão de seus princípios. Se a gente quiser tratar a neutralidade de forma flexível, uma hora de um jeito, outra hora de outro, isso simplesmente não funciona. E um segundo membro do nosso governo, Karin Keller-Sutter, disse no ano passado, diante de estudantes, qual é a posição do Conselho Federal. Ela disse que a neutralidade é, de certa forma, um conceito oportunista. Um conceito oportunista. Então, se o governo está agindo assim agora, contra nós, nessa campanha de votação, eu realmente tenho uma boa sensação de que vamos conseguir vencer, porque temos os melhores argumentos. E podemos mostrar que a neutralidade é, na verdade, um projeto de paz. É um trabalho em prol da paz. A Suíça não pode ter uma agenda de poder político. Não pode se oferecer a ninguém. Ela precisa atuar como um país neutro, que defende o direito humanitário internacional, o direito internacional, os direitos humanos. Essa é a função da Suíça. E veja bem, com isso nós podemos, e é importante que nós, que apoiamos essa iniciativa, deixemos isso bem claro, reforçar toda a tradição humanitária da Suíça. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Proteção Civil, enfim, tudo que o país construiu, que acabou sendo uma bênção também para o resto do mundo. A Suíça sempre teve missões nesse sentido. A Cruz Vermelha é a principal organização humanitária presente em todos os conflitos e tem até um mandato que obriga sua presença nesses lugares. E agora a gente ouve falar das dificuldades que a Cruz Vermelha está enfrentando. Na minha opinião, isso acontece porque a Suíça já não é mais vista como um país neutro. A confiança se perdeu, o símbolo da Cruz Vermelha já não é mais respeitado, e esse símbolo é justamente o inverso da bandeira suíça. Toda a história da fundação da Cruz Vermelha, com Henri Dunant, o comerciante de Genebra, que criou a organização Jonsmotor, tudo isso precisa ficar muito claro. Essa é a nossa posição. Não é improviso, nem falta de princípios, nem um conceito oportunista.
é exatamente o contrário do que o Hans Beere mencionou. É uma posição racional, esclarecida. E por isso a gente também precisa conseguir falar sobre o pacifismo da esquerda. Eu realmente não entendo por que agora o Partido Socialista e os Verdes, ou seja, quem filiação partidária, são contra. Você mesmo disse, Pascal, eles chamam isso de uma iniciativa pró-Putin, querem ridicularizar, mas não têm argumentos. Sinceramente, eu não ouço argumentos reais do outro lado, dos que se opõem. E é por isso que a gente precisa conseguir esclarecer a população para que fique claro. Essa é a essência do nosso Estado. A neutralidade. Die DNA unseres Staates, die Neutralität. Eu acho que o argumento mais forte, ou melhor, o argumento que o outro lado mais usa, é o seguinte: quando há uma guerra de agressão ilegal, quando fica claro que um Estado ataca outro, então a neutralidade deveria, na verdade, ceder diante da Carta das Nações Unidas. Porque a Carta da ONU proíbe o uso da força. E se um Estado é atacado, os outros membros da ONU também têm a responsabilidade de ajudar a defendê-lo. Esse argumento foi repetido à exaustão, especialmente no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Hans, como está essa questão agora? Você já falou um pouco sobre isso, mas essa ideia de que não se pode ser neutro quando há um agressor e um agredido, que só se pode ser neutro quando, digamos, os dois lados se atacam mutuamente. Como esse argumento está sendo visto hoje na Suíça? Ainda tem muito apoio no debate nacional? Pois é, a questão nesse tipo de conflito é qual é a perspectiva sobre o conflito. Quando dá para constatar uma agressão, e a ONU também condena essa agressão, então existe um certo consenso de que essa ação é uma violação. E por isso, mesmo de uma posição neutra, dá para chamá-la assim. Como posso dizer, a discussão é difícil justamente por isso, porque toda agressão tem uma história anterior. Pode acontecer que, numa análise mais ampla, o que parece uma agressão seja, na verdade, um ato de legítima defesa diante de uma ameaça que veio antes. E é por isso que essas distinções são tão importantes. Caso contrário, o debate acaba ficando limitado, como a gente vê o tempo todo. A mídia mostra um único ato isolado e, a partir daí, constrói toda a narrativa e os argumentos. Estamos falando de fevereiro de 2022 e de outubro de 2024. É a partir daí que toda a argumentação é construída. E essa é a situação atual na mídia. Em cada artigo, em cada declaração, tudo começa sempre ali, no momento da entrada na guerra. A partir disso, as cartas estão na mesa e fica praticamente definido como cada um deve se posicionar. Com isso, a ideia de neutralidade já foi deixada de lado. Não dá mais para falar em neutralidade, porque o tema já não é mais esse. O tema passa a ser o conflito, que foi identificado, reforçado e destacado pela mídia. E desse jeito, uma discussão verdadeira sobre neutralidade se torna praticamente impossível. Quando o bem e o mal já são definidos desde o começo pela mídia, acaba sobrando pouco espaço mental mesmo, para neutralidade. Mas, René, como é que esse debate está acontecendo agora? Porque, no fim das contas, nós, que apoiamos a iniciativa, não precisamos nos preocupar com o que o Conselho Federal ou o Parlamento pensam. O que a gente precisa é se concentrar no que a maioria dos eleitores pensa e em como, ou seja, em como levar nossos argumentos até o povo. Literalmente. Então, como é que esse debate está se desenrolando agora entre as suíças e os suíços? Sim, eu confirmo o que o Sr. Bieri disse sobre a mídia. É realmente um grande problema, porque a mídia, especialmente a chamada mídia tradicional, tem muita influência. Mas cada vez mais, existem meios alternativos e as pessoas podem se informar por conta própria, se quiserem. E eu acho que muita gente faz isso. Eu mesmo ainda sou professor de história e hoje fico até aliviado de ver que meus alunos e alunas não leem mais os jornais diários. Antes, eu sempre dizia, vocês precisam ler um jornal todo dia e coisas assim. Mas agora, sinceramente, fico contente.
Eles se informam por meio da mídia alternativa. Sie orientieren sich aber an alternativen Medien. Zum Beispiel hören Sie ein Interview von dir, Pascal. Por exemplo, eles podem ouvir uma entrevista sua, Pascal, ou então o programa Global Bridge, ou Zeitfragen. Existem muitas maneiras de estudar a fundo aquilo que o Sr. Bier explicou, a história anterior de um conflito. O que exatamente aconteceu ali? Agora temos, digamos, um agressor. Mas como é que esse conflito realmente se apresenta? E eu quero dizer, quando eu converso com os alunos sobre a Primeira Guerra Mundial, é claro que eu não começo dizendo, em algum momento a Alemanha atacou, aí fulano reagiu e pronto, a Europa estava em guerra. Dann hat der und der reagiert und dann war Europa im Krieg. Ich muss ja die Ursachen des Konfliktes, muss ich ja... Eu preciso deixar bem claras as causas do conflito. Por exemplo, o imperialismo da época e outros fatores, todo o sistema de alianças, a corrida armamentista. Hoje a gente tem de novo uma situação parecida na Europa, como antes da Primeira Guerra Mundial. E eu preciso analisar isso com cuidado para poder trabalhar com os alunos. O ponto é, a guerra não caiu do céu. Ela teve atores bem definidos, havia planos de guerra, e tudo isso foi preparado antes. Como o plano Schlieffen, por exemplo, na Primeira Guerra. Mas também havia planos do lado britânico, e assim por diante. E eu acho que é importante deixar isso claro, esse esclarecimento de que o Agabieri também falou. Agora, na campanha de votação, a gente precisa conseguir criar uma contra-opinião pública, justamente contra essa mídia dominante, para que a gente consiga fazer isso avançar. Damit wir das durchbringen. Und ich hoffe sehr, dass Sie uns nicht den Mund verbieten. E eu realmente espero que não tentem nos calar, que a gente ainda possa escrever o que quiser, porque a tendência está claramente indo nessa direção, de acabar com a liberdade de opinião. Agora, na Suíça, até o fim de março, está em consulta a nova estratégia de segurança do país. E o que eu acho muito perigoso ali é a parte sobre informação. Sempre dizem que é propaganda, que são campanhas de desinformação e tudo mais. Mas, de novo, o governo e as autoridades querem decidir o que é certo e o que é errado. E numa Suíça livre, é justamente isso que a gente não precisa. O que precisamos é de um debate livre. Brauchen wir natürlich nicht. Wir brauchen den freien Diskurs. Und ich hoffe sehr, es wird sich jetzt weisen, dass man... E eu espero muito que agora fique claro que não dá para nos colocar limites aqui, e sim que a gente possa agir livremente. Justamente em favor dessa iniciativa, para que possamos apresentar nossos argumentos, porque na minha opinião são de fato argumentos, não é populismo, é algo realmente central. Queremos mostrar que isso é algo existencial. A Suíça precisa manter a sua neutralidade, precisa reafirmá-la. E eu estou confiante, porque esse movimento está começando a surgir de todos os lados, da esquerda à direita. O Sr. Bier e eu organizamos uma mesa redonda, convidando todas as forças que apoiam essa iniciativa, e temos recebido muita resposta positiva. Por isso, espero muito que possamos continuar trabalhando assim nos próximos meses. In den nächsten Monaten weiterarbeiten können. Das finde ich sehr gut und sehr wichtig und Acho isso muito bom e muito importante. E, de novo, o principal objetivo da iniciativa é colocar uma definição na Constituição e firmá-la em 2 pilares, neutralidade militar e também neutralidade econômica. A Suíça segue o seu próprio caminho e tenta influenciar o andamento dos conflitos de forma positiva, em vez de agir de modo destrutivo e simplesmente jogar mais armas no fogo. Isso, na verdade, seria bem sensato. Posso pedir a vocês dois uma palavra final? Primeiro o Hans e depois o René. Algo que talvez ainda não tenha sido mencionado e que vocês queiram acrescentar. Primeiro Hans. noch einbringen möchtet. Zuerst Hans. Ja, Sim, a gente vê agora que esse conflito também tem consequências em relação aos recursos, e estamos começando a perceber isso, principalmente na área de energia. Isso afeta também o abastecimento. No fim do século XIX, a Suíça era o país mais liberal em termos de comércio, e o resultado da Primeira Guerra Mundial foi que tivemos uma grande crise de abastecimento. E justamente nessa situação de crise, ficou claro de novo que a posição neutra, ou seja, não participar de alianças, pode ajudar a melhorar ou a sustentar a situação global de abastecimento. Oder sagen wir mal, stützen kann. Das heißt also,
Auch von daher würde ich sagen, wir sollten eine neutrale Position auch dazu benutzen, nicht nur die Beziehungen in Bezug auf die Friedensförderung, sondern eben auch in Bezug auf den wirtschaftlichen Ausgleich und dass man Wirtschaft so verstehen muss zum gegenseitigen Vorteil. Und dann lösen sich auch diese Fragen, die man jetzt behauptet, es ging eigentlich nur noch überall Gebietserweiterung. China wolle sein Gebiet erweitern. A partir da sua posição insular, acabam se resolvendo. Numa escrita, voltando a uma visão mais simples, racional de suprimento econômico, de suprimento, vocês vão bichar isso, Clarisa. Wirtschaftliche Versorgungsvernunft dazu kommt zu sehen, also wie gehen wir vernünftig mit unseren Ressourcen. Então, como é que a gente lida de forma sensata com os nossos recursos? Nós vivemos num mundo baseado na divisão do trabalho, e isso, claro, exige troca. E quando a gente se esforça para organizar essa troca de modo que traga benefícios para todos os lados, na verdade, a gente já resolve os conflitos que estamos enfrentando agora. Essa postura básica também deveria valer quando pensamos em abastecimento. A partir daí, é importante reconstruir essas relações econômicas com confiança e tentar responder, com razão e bom senso, a toda essa irritação que, no momento, a gente pode dizer, está sendo alimentada. Mit rationaler Vernunft zu begegnen versucht. Trazer de volta o debate racional também, para a discussão sobre política internacional, e não pensar tudo só no nível emocional. René, por favor, a última palavra é sua. Danke. Ich würde gerne noch kurz zwei Punkte Sim, erwähnen. obrigado. Eu gostaria de mencionar rapidamente 2 pontos, retomando o que o Hans Bieri acabou de dizer. Essa posição econômica exige coragem. Isso quer dizer que a Suíça precisa continuar seguindo seu caminho próprio, que, claro, é sempre criticado, mas precisa manter esse rumo. Ela tem que continuar sendo um exemplo, um modelo, em toda a sua estrutura de Estado. Democracia direta, federalismo, neutralidade. E isso não é fácil. A gente é atacado, criticado, é preciso de vermelhem. Mas temos que ver formal, grower. Niet hamada. E melworms para as pessoas vinhas, para o nepsis, para o perm, tauden segurs e de reuth. Die machen Bücklinge vor den USA, vor Israel. Es ist ja nicht zum Aushalten, wie man da É realmente insuportável ver como as pessoas acabam se negando dessa forma. E a Suíça não precisa fazer o mesmo, nem seguir esse exemplo. Ela precisa ter firmeza, precisa ter coluna vertebral. E tem também a questão da economia, que é um ponto importante, um ponto positivo. Provavelmente no outono, ao mesmo tempo que a iniciativa da neutralidade, vai acontecer uma votação sobre o afrouxamento da lei de material bélico. Aliás, foi o Partido Socialista que lançou esse referendo. Aqui na Suíça, a gente conhece bem esses instrumentos, como a iniciativa, no caso a da neutralidade, e o referendo. Podemos dizer não a uma lei e pedir uma votação popular. E esse afrouxamento da lei de material bélico, eu também assinei esse referendo. Ich habe dieses Referendum auch unterschrieben. Ich finde das wichtig, dass man dagegen anhält. Eu acho importante que a gente se posicione contra isso. Talvez dê para abrir um diálogo com o partido de esquerda sobre o tema. Porque, sinceramente, eu não entendo como alguém pode ser contra essa flexibilização e, ao mesmo tempo, contra a iniciativa. A iniciativa é um conceito pacifista. Ela trata da paz. Por isso, é preciso dizer sim à iniciativa e não a essa flexibilização. Eu acredito que a Suíça também deve ter uma lei rigorosa sobre material de guerra. Não dá para simplesmente fornecer armas para alguns países escolhidos. Desculpe, mas é isso que essa flexibilização quer permitir. Que se possa vender armas para 25 países, incluindo os Estados Unidos, mesmo que estejam envolvidos em conflitos armados. Waffen liefern, auch wenn die in einem bewaffneten Konflikt sind. Also wenn diese Lockerung durchkommt, könnte der Schweizer Bundesrat... Então, se essa flexibilização for aprovada, o Conselho Federal Suíço não poderia mais dizer: agora vamos parar o envio de armas para os Estados Unidos. Isso é inacreditável. A neutralidade, nesse caso, estaria praticamente morta. Talvez seja possível chegar a um consenso com diferentes grupos políticos que hoje estão criticando a iniciativa para que ela realmente avance e essa mudança na lei de exportação de armas seja barrada.
Eu espero muito que isso aconteça. E talvez seja até bom que haja um diálogo, um debate sobre os dois temas. Dá para conectar bem as duas coisas. Über beides, das kann man eigentlich relativ gut verbinden da. Das kann man und das muss man zusammen denken. Isso é algo que a gente pode e precisa pensar junto. Resumindo, a Suíça está mais uma vez em busca da sua identidade e da sua alma. Para onde o país quer ir? Para o caminho da guerra e da exportação de armas? Ou vai prevalecer o bom senso? E a gente vai dizer não, cada um no seu lugar. Suíços e suíças, mantenham a sua neutralidade. Ela tem servido bem a vocês. Caro Hans Biri, caro Werner Roca, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje. Lieber Hans Biri, lieber Werner Rocker, danke für eure Zeit heute. Danke. Obrigado também. Obrigado. Tu ótimo. Meistens.